Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Hoje nós temos o nosso querido Eduardo Araújo, que está sempre aqui conosco, que vai falar sobre a importância do Espiritismo em nossas vidas. O Eduardo é psicólogo, comunicador na Rádio Rio de Janeiro, dos programas Debate na Rio e Analisando os Fatos. Ele é diretor de programação da Rádio Rio de Janeiro também. Eduardo, então, mais uma vez vem aqui nos falar, conversar conosco e palestrar mais uma vez. Eu não preciso lembrar ele que os 45 minutos são importantes para a Rádio Rio de Janeiro, né? Para que a gente possa passar o programa na rádio também. Eduardo, muito obrigado. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Muito bem lembrado aí pelo nosso irmão, essa parceria que nós temos agora, Lar de Frei Luiz, Rádio Rio de Janeiro. Tem sido um grande sucesso, né? Muitos ouvintes acompanham as palestras proferidas aqui no Lar de Frei Luiz. O nome é a palestra que você não assistiu. Vai ao ar todo domingo na Rádio Rio de Janeiro, às 15h. E também no nosso canal do YouTube. Então, muitas palestras que são proferidas aqui são também transmitidas na Rádio Rio de Janeiro. Os nossos ouvintes podem acompanhar de todo o Rio, no Brasil e no mundo. E nós esperamos aprofundar ainda mais essa parceria entre a Rádio Rio de Janeiro, o Lar de Frei Luiz, que divulgam a doutrina cristã espírita. E hoje nós estamos aqui para falar sobre a importância do espiritismo em nossas vidas. O calendário humano, ele se divide em antes e depois do Cristo. Eu posso dizer que na minha vida, o meu calendário se divide entre antes e depois da doutrina espírita. Eu acho que na maioria de nós, posso dizer assim. Eu sempre fui um jovem relativamente tranquilo. Não dei muito trabalho, não. Era tímido, retraído, ficava na minha. Mas a minha vida era um pouco vazia, como jovem. Jogava bola todo dia, ia à praia todo dia. Parecia até um aposentado. Jogava dama à noite, né? Ficava na pracinha jogando dama. Mas não aprontava nada demais. Só não tinha sentido. Porém, alguma coisa dentro de mim fazia com que eu buscasse algo espiritual. Eu sempre fui um jovem muito medroso. Tinha medo de tudo. Medo de doença, medo de fantasma, medo de tudo. Tinha medo da Cuca. Lembra da Cuca? Medo do clipe do Michael Jackson. Eu tinha medo disso tudo. Muita gente chega pelo espiritismo através da dor. Outros chegam por uma busca pessoal. No meu caso foi mais ou menos assim. Eu era esse jovem que apenas vivia, sem perspectiva de futuro. Eu estudava, mas eu não entendia muito bem o valor do estudo. Eu achava que muita coisa que eu estudava não tinha sentido. Muitos jovens hoje em dia falam isso. E eu só fui compreender o valor do estudo quando eu conheci a doutrina. E eu tinha por volta de 18 anos. Estou com 48. Estou idoso. Passa rápido, parece que foi ontem. E eu tinha uma coisa comigo que, apesar desse vazio, dessa falta de sentido, de viver só para se divertir, jogar bola, ir à praia, ficar com os amigos, eu tinha uma busca espiritual dentro de mim, que eu mesmo não sabia explicar. No meu ensino médio, eu lembro que muitas vezes eu aproveitava o fato de eu não pagar a passagem por estar com roupa escolar, e eu ia em igrejas, eu ia em lugares. Lembro que uma vez eu ouvi no rádio, antigamente se ouvia muito radinho, né? E eu ouvi um pastor falando de curas, falando de Jesus. E eu achei aquilo tão interessante, ele era tão persuasivo. E era uma igreja no centro do Rio, chamada Igreja Pentecostal Deus é Amor. E aí eu falei, eu vou lá. Era uma coisa que tinha dentro de mim.
eu queria buscar alguma coisa. Eu fui naquela igreja, e aí teve toda uma pregação, aqueles momentos de cura espiritual. Eu achei interessante, achei bonito, mas me constrangeu no final eles enfocarem tanto na questão do dinheiro. E as pessoas indo até a mesa que tinha grande. Tá longe aqui? E as pessoas indo. Melhorou? E as pessoas indo até a mesa, colocando dinheiro em cima da mesa, aquilo me incomodou. Sem nenhuma censura, mas me incomodou. Eu não retornei mais ali. Eu ia nas igrejas católicas, eu gostava de ficar dentro da igreja, de ficar ali rezando, mas eu não entendia muito bem, como nosso irmão até colocou, Deus. Porque para mim Deus era controverso, né? Como foi explicado, como pode uma criança nascer doente, sofrendo? Pessoas boas passando por grandes provações enquanto o mal prosperava. Isso eram coisas que me incomodavam. E o tempo foi passando, e que nessa minha busca esquisita, sem que eu próprio pudesse entender o que eu estava buscando realmente, um dia tudo mudou na minha vida. Eu estava com a minha mãe, e nós estávamos no bairro de Bom Sucesso, onde minha mãe reside até hoje, ali Bom Sucesso Ramos, e nós passamos por uma casa de uma cartomante, era uma senhora. E aí, eu não sei o que deu em mim, eu falei para minha mãe, a gente podia entrar aí, né? Meu, não sabia o que me esperava. Aí nós entramos, minha mãe também meio, né? Minha mãe, em vez de falar que vamos fazer nada, vamos para casa. Entramos. E aí era uma senhora, que Deus a tenha. Aí levou a gente para um quarto. E nesse quarto, né, tinha muitas imagens, muita coisa assim. E ela ia jogar. Eu não lembro se ela ia jogar, se era carta, o que era exatamente, eu não me recordo. Mas ela disse para minha mãe que ia mostrar à minha mãe que tinham feito um trabalho contra o meu pai, alguma coisa assim. E ela disse que ia mostrar quem era a pessoa. Mas é evidente que teria que pagar um certo valor. Infelizmente era uma senhora mal intencionada, né? Só que ela falou algo que mudou minha vida naquele dia, porque ela disse o seguinte: olha, o trabalho que foi feito para o seu marido era para morrer seco, só que pegou nesse menino aí. Gente, para uma pessoa que era medrosa, vocês não têm noção, porque eu já era magro, muito magro. Hoje eu faço regime, acreditem, mas eu era pele e osso. A mulher me diz que ia morrer seco, estava perto, né? O pânico foi... Gente, eu estou rindo aqui, mas o pânico tomou conta de mim, foi generalizado. Acho que a mulher queria 8 mil reais, não sei o que ela queria para desfazer, a gente pobre, ia morrer seco, não ia ter jeito, né? Não ia ter jeito. Aí começou o pânico, minha mãe conversando com uma tia minha, que morava em Acari, na favela de Acari, a minha tia falou assim, olha, minha mãe falou, o Eduardo está em pânico, está em desespero. Era pânico total, tinha certeza que eu ia morrer seco. Aí, essa minha tia falou, traz ele aqui, porque tem uma vizinha minha, que mora no andar de baixo, ela é um bandista, e ela dá consulta. E ela atende com uma vovó, chamada Maria Conga, do Cruzeiro das Almas. Eu estava aceitando falar com qualquer pessoa, desde que alguém me salvasse de morrer seco, né? Lá fui eu. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Eu não tinha nenhum conhecimento espiritual mais profundo. Fomos para Acari. Chegamos na favela de Acari, minha tia recebeu, e eu fui encaminhado para a casa de baixo, que tinha aquela senhora, toda de branco, sentada num banquinho. E ela já estava incorporada com essa entidade, que eu sou extremamente grato até hoje na minha vida.
Eu sei que tem muitos espíritas que têm preconceito contra a Umbanda. Cada um é livre para achar o que quiser. Eu sou muito grato em tudo que eu recebi dos espíritos que trabalham na Umbanda e até hoje recebo. E essa senhora começou a conversar comigo e me acalmar. Eu não sabia que eu estava ali diante de um espírito. Eu não entendia muito bem isso. Eu sabia que eu estava diante de uma senhora que estava ali para me ajudar. E ela foi falando palavras de encorajamento, de fé, dissesse que eu tivesse calma, que eu acreditasse. E eu fui me acalmando. Efetivamente eu fui me acalmando com a vibração que ela me envolveu de paz e de conforto. E ela começou a falar coisas que somente eu sabia. E aí eu olhava para aquela mulher e dizia, como é que ela pode estar me falando isso se só eu sei disso? E aí eu perguntei, como é que a senhora sabe dessas coisas? Eu nunca contei isso para ninguém. Se minha tia não sabia, como é que ela poderia saber? Ela falou, eu te acompanho, meu filho. Eu estou do seu lado. Eu falei, mas como é que a senhora me acompanha? Eu não consegui entender ainda, eu nunca tinha visto a mulher. Ela falou, meu filho, eu sou um espírito, meu filho. Eu falei, mas onde é que a senhora vive? No Cruzeiro das Almas, meu filho. Como é que é lá? Aí eu começava a fazer um monte de pergunta absurda. E aí ela pacientemente me explicou tudo, eu saí dali e voltei várias vezes. Ela me deu uma guia branca, que eu guardo até hoje com muito carinho, que ela dizia, olha, toda vez que você tiver com medo, pega na guia. Eu falei, minha filha, eu vou ficar com ela o tempo todo. Eu ficava agarrado na guia o tempo todo para não morrer seco, né? E ela falou, quando você quiser, me chama. Eu falei, mas como é que eu vou chamar a senhora? Você faz o seguinte, você acende uma vela, se concentra e me chama. Eu vou estar lá. E aí teve um dia que eu fiz um teste. Eu estava com muito medo. Eu estava na cozinha de casa, peguei, acendi lá a vela. Ah, mas no espiritismo não tem vela. Eu não era espírita, né? Eu estava seguindo o que ela me orientou, né? Dentro da crença que ela professava. Eu acendi a vela e chamei, ó, a senhora me ajuda. E de repente a cozinha foi tomada pelo cheiro do cachimbo dela. Eu falei, Jesus, ela está aqui mesmo. Gente, é impressionante. Tomou. E tivemos alguns encontros, né? Até que a médium que trabalhava com ela acabou se perdendo, né? Infelizmente, por questões de ordem material, das tentações, ela se desviou do caminho. Eu até, na época, procurei ela em outro local. Uma tia me ajudou, que uma médium que trabalhava ali perto do Morro Tavares Bastos, no Catete, nós fomos até lá, subimos o morro, e quando eu cheguei na senhora, a médium, que uma pessoa muito boa, foi a última vez que eu tive contato assim com ela, através de uma médium. Ela chegou na médium, aí eu falei, é a senhora? Aí ela falou, sou eu, meu filho. Eu estou aqui. Eu não posso ir mais lá porque a moça se perdeu. E tivemos uma última conversa, até que eu conheci, pouco tempo depois, um terreiro, Tenda Espírita Mirim. Até hoje, muito frequentado, ali na Avenida Marechal Rondon, caminho para o Maracanã, ali perto da Mangueira. Um tio meu falou, porque eu queria entender como é que funcionava, o que acontecia. Eu queria entender. E ele falou, vai lá nesse centro, que era um terreiro de Umbanda, que talvez você vá gostar. Eu fui, era uma quarta-feira, tinha lá a gira, eu fiquei sentadinho na assistência, e os médiuns, né, tinham um círculo, os médiuns cantavam os pontos. Eu achei tudo muito bonito. Tinha o guia-chefe do terreiro, que incorporou no médium, deu as instruções aos médiuns, falou coisas muito bonitas, cobrou dos médiuns responsabilidade, respeito, e eu gostei muito do que eu estava ouvindo. E começou a sessão, e conforme aquelas pessoas iam passando pela roda, eles iam chamando algumas pessoas que estavam na assistência para entrar na roda. Eu estava com medo de me chamar,
Eu falei, meu Deus, se eu entrar nessa roda, será que eu vou receber alguma coisa? Aí já começou o medo, né? Eu sei que foram chamando todo mundo e não me chamaram. Eu fiquei feliz e fiquei triste, né? Porque eu pensei assim, poxa, todo mundo foi, menos eu. Por que será? Mas tudo bem. Depois tinha o passe e uma breve fala com o irmão que ia dar o passe, o preto velho. Aí eu fui para o passe e perguntei a ele, por que não me chamaram? Ele falou, o que você está buscando aqui? Eu falei, eu estou buscando entender a realidade espiritual. E aí me veio na mente se eu poderia conversar com aquele espírito que era o guia-chefe do terreiro, porque eu gostei muito do que ele falou. E eu perguntei ao preto velho que me atendia se eu poderia falar com ele. Ele falou, você espere um momento. Ele saiu, foi até o espírito lá, incorporado no médium, falaram alguma coisa, olharam para mim, e aí ele voltou. E ele disse assim, olha, ele disse que o seu lugar não é aqui. Eu falei, meu Deus, não me chamaram para a roda, ainda me expulsaram. Eu saí muito chateado, assim, eu não entendi na hora. O que ele queria dizer com o seu lugar não é aqui. Eu fui embora e fiquei com aquilo na mente, né? Bem, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Se o meu lugar não é lá, eu não tenho que voltar. Minha mãe, à época, estava muito doente. Minha mãe sempre teve muitos problemas de saúde. Aliás, está agora na sala 1 se tratando. Meu pai está na sala 11. E tinha um médium atendendo lá em Bom Sucesso, um médium que dizia receber o espírito do Dr. Fritz, que é o Rubens Farias, e ele tinha um galpão. E eu fui nesse galpão para ver como eu poderia levar minha mãe para essa consulta com ele. Não, eu cheguei no galpão, estava fechado, aí eu fiquei meio frustrado, mas voltando do galpão, praticamente 2 ou 3 casas após, eu vi escrito assim, Congregação Espírita Oswaldo Cruz. Aí eu entrei. Eu não sabia diferenciar o que era Umbanda e o que era Espiritismo. Quando eu entrei, eu achei um pouco estranho, porque não tinha ninguém de branco, não tinha tambor, não tinha nada. Aí eu perguntei à senhora da recepção, vendia livros, eu falei assim, aqui não tem ninguém de branco e nem tambor, não? Aí ela olhou para mim, sorriu, como quem diz, sabe de nada, inocente. Meu filho, sobe e vai tomar um passe. Acho que ela estava sem paciência. Mano, sobe e vai tomar um passe. Aí eu subi, porque passe na Umbanda tinha. Então, eu sabia o que era passe. Quando eu cheguei, tinham pessoas sentadas, como vocês estão, tinha uma pessoa em pé, fazendo uma palestra. E tinha um livro na mão dessa pessoa. E eu ficava tentando... Eu não lembro de nada que aquela moça falou naquela noite. Eu só lembro de tentar ver o nome do livro, até que eu consegui ler. Era o Livro dos Espíritos. Eu achei o nome tão sugestivo, né? O Livro dos Espíritos. Aí eu não tinha dinheiro, eu desci, tomei lá o passe, desci e perguntei à senhora, a senhora tem aquele livro que a moça estava lendo na palestra? O Livro dos Espíritos? Aí ela mostrou, lá tinha um grandão, tinha outro, aí tinha um pequenininho de bolso, que era o que eu tinha. Eram R$3. Aí eu comprei. E eu passei aquela noite sem dormir, lendo aquele livro. Eu não conseguia parar de ler o Livro dos Espíritos. E ali foi a minha reconciliação com Deus. Ali eu comecei a entender a justiça de Deus. O porquê de tantas injustiças nesse mundo, de tanta dor, de tanto sofrimento. A reencarnação, a vida espiritual. Ali começou a mudança na minha vida. Eu depois entrei no grupo jovem desta mesma instituição, a Congregação Espírita Oswaldo Cruz, fiz amizades e comecei a estudar intensamente a doutrina espírita. Um amigo que eu conheci lá, Alexandre Carvalho, vendo o meu interesse em querer conhecer a doutrina, mas eu não tinha dinheiro para adquirir os livros, ele me ofereceu emprestado as obras de Allan Kardec e as obras do Espírito André Luiz pelo médium Chico Xavier. Eu comi
Eu simplesmente, eu ficava dia e noite lendo. Eu trabalhava na época como office boy. Então, meu trabalho era estar na rua, pagar contas, ir a lugares, e o tempo todo eu estava com livro. Eu estava na fila do banco, eu estava com livro, eu estava no ônibus, eu estava com livro. E eu nunca li tanto em toda a minha vida. Ali, os meus medos foram desaparecendo. Não é que eu não tenha medo hoje em dia, tenho medos, mas não como era antes. Eu comecei a entender muita coisa que antes eu não entendia. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a doutrina espírita, para mim, foi libertador. Ali a minha vida realmente começou a mudar. Tudo começou a fazer sentido. Eu antes não via sentido nos estudos. Eu só queria estudar o que eu gostava. Quando eu conheci a doutrina, e no nosso grupo jovem, uma companheira que dirigia o grupo, a dona Eliette, ela fez uma proposta para a gente, muito inteligente. Ela disse o seguinte: vocês precisam aprender a fazer um estudo. Ela pegou aquelas apostilas da Federação Espírita Brasileira, separou por temas, tirou cópia e deu para cada um de nós do grupo jovem. E ali nós íamos efetivamente aprender a como se aplicar um estudo. Eu fiz o meu primeiro estudo e não parei mais. E hoje eu estou aqui. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu estudava na escola e que eu não dava valor, a doutrina espírita me fazia dar valor. E eu fui pegar os livros de ciência, de química, de física, para entender o que era o átomo, como é que se processavam as uniões químicas, as moléculas. Tudo que antes não tinha sentido, passou a ter sentido. A doutrina espírita passou efetivamente a ser o meu norte, a minha bússola, o meu farol na minha vida. Depois vieram outros desafios, que foi me descobrir. Eu achava que seria muito fácil. O jovem acha que tudo é muito fácil. E lendo o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, eu fiquei muito emocionado por ouvir falar de uma forma tão bonita sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o perdão, sobre o amor. Só que eu trabalhava como office boy e eu tinha uma chefe que foi uma grande professora, porque a criatura, ela me fazia ter tanta raiva dela, tanta raiva, que era um conflito muito grande entre o que eu estava estudando e o que eu estava sentindo. Essa irmã era muito católica, né? E ela, toda noite, final de tarde, início de noite, ela parava o que estivesse fazendo para ouvir a Ave Maria e rezar o terço. Sendo que o dia inteirinho ela estava fazendo maldades e após a oração da Ave Maria ela continuava as maldades. E aquilo me incomodava profundamente. Sem contar que ela fazia de tudo para que não desse tempo de eu sair no meu horário e eu chegar na casa espírita. E eu tinha que pegar um ônibus muito cheio, e toda vez que estava perto de eu sair, ela pedia para eu ir na rua fazer alguma coisa para ela. Teve um dia que foi o pior de todos, ela conseguiu demitir, conseguiu que uma amiga minha fosse demitida. Essa menina estava com duas filhas pequenas, tinha se separado do marido, estava numa situação de muita vulnerabilidade, mas ela não gostava da moça. E ela tanto fez que a moça foi demitida. E a minha raiva só aumentava. E eu chegava na casa espírita, o tema era: amai os vossos inimigos. Eu falei, meu Deus do céu. Aí chegava na outra semana, retribuir o mal com o bem. Eu falei, eu não consigo. Eu me via virando a mesa em cima dela, eu me via fazendo as piores coisas do mundo. E ali eu comecei a ver que entre ser espírita, né, querer ser espírita e ser espírita, vai uma distância muito grande. Porque eu estava sendo confrontado com o Evangelho do Cristo. Eu precisava aprender
a controlar os meus impulsos, a minha raiva. E eu falava, mas eu não consigo orar por ela. E fui vivendo esse desafio. Até que eu consegui, aos poucos, olhar para aquela minha chefe, não mais com aquela raiva. Levou tempo. Mas eu fui conseguindo, porque eu entendia que ou eu realmente queria ser espírita, ou eu não ia chegar a lugar nenhum. Chegou um momento que eu me sentia até deprimido, porque eu ia para a casa espírita, mas eu não conseguia efetivamente me achar digno de ser espírita. E aquilo me fazia muito mal. Até que eu pedi aos espíritos que me ajudassem e que me explicassem o porquê do meu conflito entre amar a doutrina espírita, mas ao mesmo tempo não conseguir trazer os ensinamentos do Cristo para a minha vida. E eu abri no livro Pão Nosso, pedi aos benfeitores que me ajudassem, o livro Pão Nosso, do médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Eu abri na mensagem de número 101, Resiste à Tentação. E nessa mensagem, o espírito Emmanuel, ele disse uma frase que para mim foi muito consoladora e que me explica porque até hoje, passado tantos anos, eu não consigo dormir Eduardo e amanhecer Chico Xavier. Seria maravilhoso, não é? Eu não consigo. Por que eu não consigo? Por que nós não conseguimos? E lá o espírito Emmanuel, ele vai nos dizer o seguinte: contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nós nos comprazíamos nas sombras, antepondo-se a nossa mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nós nos comprazíamos no mal. Então, não sei se vocês entenderam a profundidade dessa frase. Todo o texto é muito lindo, mas essa frase, para mim, foi extremamente consoladora. Contra o meu anseio de claridade, quer dizer, o meu desejo de ser uma pessoa melhor, que é um desejo, ele não é uma realidade dentro de mim ainda, mas é um desejo real. Contra esse desejo, eu carrego comigo milênios de sombra. Ninguém sai de milênios de sombra para a luz só porque quer. É necessário muito esforço. Diz o Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar suas más inclinações. Esse é o nosso grande desafio, de todos nós que estamos aqui. Muita gente fala assim, mas vocês são hipócritas. Muitas vezes somos, mas não é por maldade. É porque se libertar dessas sombras que nós carregamos há tantos séculos requer muito esforço. É por isso que nós não conseguimos simplesmente dormir e falar, amanhã serei igual ao Chico ou igual à Madre Teresa. Por quê? Porque eles conquistaram com muita renúncia, com muito sacrifício. Em nós ainda impera o egoísmo e o orgulho. Nós trazemos essas duas chagas da humanidade, conforme os Espíritos asseveram em O Livro dos Espíritos. O que nos impede de ser feliz? O que impede de nós termos um mundo melhor? O egoísmo e o orgulho. Que todos nós temos, uns mais, outros menos. O desafio é muito grande. Trabalho com a mediunidade já há muitos anos. Desde que eu entrei na doutrina, pouco tempo depois, talvez uma década, eu comecei a trabalhar em reuniões mediúnicas. E ao longo desses anos, foram inúmeras os espíritos que vieram me cobrar coisas horríveis que eu fiz no passado. Não soube ser amigo, só pensava no poder, na promiscuidade. Quantas vidas eu destruí? Quantas dores eu causei? Nós trazemos isso conosco.
as cobranças que nós recebemos, hoje eu não vejo nenhum espírito que me persegue como meu inimigo. Porque eu sei que eu fui o algoz. Dona Ivone Pereira, numa das reuniões em que participei, ela que é autora do livro Memórias de Suicida, ela falou para mim: meu filho, você levou muitas pessoas ao suicídio. Não foi fácil ouvir isso. Não por acaso a minha profissão hoje é ser psicólogo. Porque eu preciso salvar muitas pessoas do suicídio. E eu sei que uma encarnação só eu não vou dar conta disso. Mas a lei de Deus é a lei de amor e de misericórdia. Eu gostaria de ser muito melhor do que eu sou. Mas os milênios de sombra ainda pesam muito. Eu adoraria amar como Jesus nos ensinou. Eu adoraria perdoar como Jesus nos ensinou. Eu ainda não consigo ter a fé do tamanho de um grão de mostarda que seria capaz de remover montanhas. Durante muito tempo isso me constrangeu. Hoje não me constrange mais. Porque eu entendo e eu procuro me conhecer. E a natureza não dá saltos. Precisaremos ainda de muitas encarnações para nos libertar das sombras que carregamos dentro de nós. Mas a doutrina espírita, como Jesus disse, ela é a boa nova. E Jesus vem nos trazer esperança. Logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec deixa muito claro que o Espiritismo é obra do Cristo que o preside. A doutrina espírita chegou à Terra para uma transformação do nosso planeta. Como nosso irmão Paulo falou, o Espiritismo não é o futuro das religiões. Ele não é o futuro das religiões. Como é que é a frase, Paulo? O Espiritismo, a doutrina espírita não é a religião do futuro. Isso, essa é a frase. Muita gente fala, o Espiritismo vai ser a religião do futuro, como foi colocado, né? Ele é o futuro das religiões. Essa frase é muito bonita, porque a gente não tem que achar que todo mundo vai ser espírita. Não é esse o objetivo. Ele é o futuro das religiões no sentido de que ele vai trazer os conceitos cristãos. No futuro, todas as religiões estarão irmanadas. Todos trabalharão juntos. Não vai mais haver essa divisão, não vai haver disputa. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma igreja lotada, um templo budista, um templo judaico, qualquer religião que esteja ali em nome do Deus, em nome do bem. Eu falo muito para o meu filho isso. Meu filho fala, você quer me forçar a ser espírita? Eu falo, não. Ele tem 11 anos. Eu falo, não quero que você seja espírita. Eu quero que você seja um homem de bem. Se for um homem de bem evangélico, católico, budista, hinduísta, não importa, até ateu, mas que seja um homem de bem, de caráter. Muita gente às vezes me procura e fala assim, você é psicólogo espírita? Eu falei, não, eu sou psicólogo. Sou espírita, mas eu sou psicólogo. Eu atendo o evangélico, eu atendo o católico, eu atendo o ateu. E eu sempre estimulo em qualquer paciente que ele busque a sua fé. Porque o melhor remédio para as dores morais, para as aflições que nós carregamos, é a busca pela fé. Então, o primeiro passo que eu sempre recomendo a todo paciente é: você tem alguma religião? Tem. Qual? Sou católico não praticante. Falei, vamos combinar uma coisa? A partir de agora você pode ser um católico praticante. Aí a sua terapia vai andar. E quando é ateu, eu respeito. Mas eu sempre tento estimular de alguma maneira que ele abra sua mente de que a vida não é só isso aqui. Com todo respeito, sem nenhum tipo de imposição. Porque a vida espiritual, a fé, pode mudar tudo.
essa consciência que nós temos que ter da responsabilidade que temos nessa encarnação. Essa encarnação é extremamente valiosa para todos nós. É a maior oportunidade, talvez, que cada um de nós já recebeu em nossa vida de espírito. Muita gente fala assim, eu não me considero espírita. Não, nós somos espíritas. Se nós estamos aqui é porque nós somos espíritas. Só que Allan Kardec diz que existem alguns tipos de espíritas. No livro dos médiuns, no capítulo 3, quando ele fala sobre o método, ele vai dizer que existem os espíritas experimentadores. São os curiosos, aqueles que buscam o fenômeno. O fenômeno, ele realmente chama a atenção. Eu, graças a Deus, nunca busquei a doutrina espírita pelo fenômeno. Há quase 30 anos, participando de reunião mediúnica, eu nunca vi nada extraordinário, nunca recebi nenhuma comunicação particular. Ao contrário, eu recebi muita bronca, muitas acusações, muita coisa difícil. Nunca nenhum espírito benfeitor veio passar a mão na minha cabeça. Pelo contrário, vieram me dar alertas, chamar minha atenção. Mas, nesses anos todos, eu recebi muita coisa. A doutrina nos traz muita coisa boa. Então, quando a gente busca esse lado espiritual, não importa aonde nós estejamos, é o caminho. Mas os espíritas, experimentadores, eles vão em busca do fenômeno. Ele quer ver espírito, ele quer receber mensagem. Muita gente chega, eu estou no centro espírita e queria receber uma mensagem. Eu falei, eu nunca recebi. Como dizia o Chico, o telefone toca de lá para cá. Não somos nós que exigimos mensagens. E muita gente se perde por causa disso. Vai para a reunião mediúnica achando que vai ter algum espetáculo. Ali você vê a dor, o sofrimento, o ódio, as mazelas que nós carregamos e que os nossos irmãos levam para a vida espiritual. Esses não continuam, esses saem. Os experimentadores, diz Kardec, dura pouco. E aí depois Kardec fala daqueles que são espíritas imperfeitos, que são aqueles que, apesar de acreditarem e admirarem a moral do Evangelho, eles não se sentem encorajados e dispostos a uma mudança interior. Eles admiram, eles acham bonito, mas não para eles. Eles não perdoam, nem querem perdoar. Eles não compreendem e nem querem compreender. Eles julgam e eles condenam. Estão na casa espírita, muitos são trabalhadores, mas não se mostram dispostos a, pelo menos, tentar ser uma pessoa que segue o ensinamento do Cristo. Eu posso não ter fé, eu posso não saber amar, mas eu ainda consigo raciocinar. E Jesus fala que a fé é raciocinada. Kardec nos diz, né? A fé é raciocinada. Então, quando eu estou com raiva de alguém, eu procuro, pela razão, falar, não, eu não posso retribuir o mal que essa pessoa está me fazendo com o mal. Eu sempre tive muita dificuldade, até pela percepção que eu tenho, de pessoas que vêm me abraçar e eu sei que elas não gostam de mim. E eu sei que por detrás elas querem o meu mal. Eu sempre tive muita dificuldade com isso. E eu fui pedindo a Jesus e aos bons espíritos que tirasse isso do meu coração. Eu hoje já consigo abraçar aquele que quer o meu mal sem esse incômodo. Porque os espíritos sempre me diziam, você já foi pior. Tipo assim, não reclama. Né? Eu sempre lembro disso. Quando acontece qualquer coisa, eu falo assim, eu já fiz pior. É uma coisa que me ajuda a não julgar.
E a dona Ivone me diz sempre também: meu filho, se está difícil, lembre-se que poderia ser pior. Também não esqueço disso. Então não reclamo de nada. Tento não reclamar. Eu peço forças e coragem para lidar com as provas. Então, os espíritas imperfeitos, eu diria que nós estamos numa transição, muitos de nós, dos espíritas imperfeitos para os verdadeiros espíritas. Quem são os verdadeiros espíritas? Aqueles que efetivamente aceitam o Evangelho de Jesus, admiram o Evangelho de Jesus e tentam, com todas as suas forças, colocá-lo em prática. Nós estamos numa transição entre os espíritas imperfeitos e os espíritas verdadeiros, que todos nós queremos ser. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que vale a pena a gente ver, no seu capítulo 20, vamos ver o que Allan Kardec nos diz. É no item em que ele vai falar sobre a missão dos espíritas. Lá no item 5, ele faz uma pergunta. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, por que meio de que sinais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Será que nós estamos no bom caminho? Cada um de nós aqui, vamos ver a resposta dada pelo espírito Erasto. Ele diz o seguinte: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e ensinarão. Está complicado para a gente, né? Vamos lá. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a quem leve consolo. Isso já é uma coisa que nós queremos. Nós sentimos alegria em ajudar, em levar consolação. Estamos melhorando nisso. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo e pela sua abnegação. Aqui para a gente ainda é um grande desafio. Que a gente tem dificuldade de amar até aqueles que são próximos a gente. Quanto mais amar ao próximo. E o que dirá aos inimigos? Mas precisamos buscar isso. Reconhecê-lo-eis pelo seu desinteresse pessoal. Nós não podemos e não devemos querer esperar nada. É fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. É como Jesus dizia: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Faça o bem sem esperar retribuição. Continua o Erasto. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem a sua lei são os seus eleitos e ele lhes dará a vitória. Não vai ser nessa encarnação, pelo menos para o Eduardo. Mas eu quero muito voltar ao plano espiritual. Como nosso irmão falou, ele quer reencontrar a mãezinha dele. Eu quero pelo menos voltar de cabeça erguida. Eu quero ir para nosso lar. Não, qualquer posto de socorro que eu tiver, qualquer UPA, se eu não ficar vagando pelo umbral e pelas trevas, para mim eu já estou no lucro. Dada a minha miserabilidade moral e espiritual. Mas eu agradeço muito a Jesus, pelo socorro nessa encarnação de conhecer a doutrina espírita. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se não fosse a doutrina espírita em nossas vidas, aonde nós estaríamos hoje? Eu nem conto para vocês onde eu estaria. Nem eu imagino. Mas graças a Deus, aquela senhora que disse que eu ia morrer seco, abriu os caminhos para que eu chegasse até a vovó Maria Conga do Cruzeiro das Almas, para que eu chegasse até aquele terreiro que disse que meu lugar não era ali, para que eu fosse procurar o Dr. Fritz e não encontrasse e chegasse na Congregação Espírita Oswaldo Cruz, onde tinha uma senhora com um livrinho na mão, escrito Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ali começou o início da minha libertação, que ainda deve levar alguns séculos, de muitos resgates difíceis e dolorosos,
mas de muita dedicação e de muita sinceridade na busca pela fé e por me tornar uma pessoa melhor. A minha gratidão a cada um de vocês, que Deus os abençoe. Tenhamos coragem, contra o nosso pequeno anseio de claridade, temos milênios de sombra. Não desanimemos. Perseverança. Jesus disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Muita paz a todos.